Então, crianças, nós vamos falar na aula de geografia de hoje sobre a formação da população brasileira, uma mistura de povos. Já foi falado um pouquinho na aula de história, porque são duas disciplinas que são bem parecidas. A população, vocês já sabem que é um conjunto de pessoas que habitam em um determinado lugar, né? Que forma a população daquele lugar. Então, a população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação, ou seja, a mistura de povos diferentes, entre os indígenas, os portugueses, colonizadores e os africanos que foram trazidos como escravos. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a chegada dos colonizadores às terras indígenas, foram tomados pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras, e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Muitos portugueses, na época, tiveram filhos com mulheres indígenas. E aí começou o tão famoso processo de miscigenação. Porque é tipo assim, se tem um pai brasileiro casado com uma mãe americana, então aí já houve uma mistura de raças, né? Os filhos já vão nascer com essa mistura. Então foi o que aconteceu no início da formação da população brasileira. Depois vieram os negros, os africanos, que foram trazidos de várias regiões da África, pertenciam a diversos grupos culturais e traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Eles eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos, viajavam nos porões de navios em péssimas condições até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores da terra. Os africanos escravizados, eles trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar, de início na região nordeste. Depois eles foram trabalhar na extração de minério lá em Minas Gerais. E mais tarde eles foram trabalhar na lavoura no Rio de Janeiro, no cultivo do café no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estima-se que a população por cor e raça no Brasil em 2010 era da seguinte forma: pardo, cerca de 43,13%, brancos, 47,73% e pretas, 7,61% e 0,41% indígenas. O Brasil também depois vieram os imigrantes. Vocês estão vendo aqui nessa imagem vários rostinhos diferentes. Então foram os imigrantes. Mas antes de saber sobre a chegada deles, vamos entender o que é o processo de migrar. Migrar é quando a pessoa sai de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro. E qual é a diferença entre emigrante e imigrante? O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, é sua terra natal. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Por exemplo, nós moramos aqui em Brejo dos Santos, nossa terra natal. Se nós saímos daqui para morar, vamos supor, em São Paulo, lá nós somos chamados de emigrante. E quando uma pessoa entra em um lugar que não é o seu de origem, ela é chamada de imigrante. Então, se chegar uma pessoa de fora, lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, para morar aqui, nós chamamos essa pessoa de imigrante. Então, emigrante é quando a gente sai da sua terra natal para ir para outro lugar. A gente emigrou, a gente saiu. E imigrante é quando chega alguém de outro lugar que chega em um determinado lugar. Então, os imigrantes na formação da população brasileira, depois deles vieram muitos outros, né? Então, começou com os indígenas, os colonizadores europeus, os negros africanos, e mais tarde vieram os outros,
espanhóis, holandeses, japoneses, poloneses, libaneses. Então, o nosso país, ele é uma mistura de raças. Então, agora, vocês vão responder as atividades 1, 2, 3 e 4, que se encontra na página 85 do livro de Geografia.